Menos de um mês para 2025 chegar e você ainda está na dúvida de qual Bíblia para anotação escolher? Bora então para essa review completinha que eu trouxe aqui para vocês. Vamos entender se a Bíblia para anotações e esboços da Mundo Cristão é realmente boa, se vale a pena. Vou estrear com vocês aqui esse presente de aniversário e Natal que eu já ganhei e mostrar para vocês se as folhas são boas mesmo, qual a gramatura, qual a fonte, se o tamanho é legal para ler, se a cor transfere para outro lado ou não. Todos os detalhes que eu sei que você super precisa saber antes de adquirir a sua. Bora comigo? E aí, gente bonita, bora começar então e entender tudo que tem de bom nessa Bíblia maravilhosa. Ganhei ela de presente de aniversário. Meu aniversário é daqui a uns dias, menos de 20 dias. Já vou trintar. E eu pedi super essa Bíblia, ganhei de uma amiga maravilhosa também. Então, vou mostrar os detalhes que ela tem para vocês. Vou estrear ela com vocês hoje, para a gente entender como é que vai ser a marcação, se vai passar a, a escrita para o outro lado da página, todas essas coisas. Vou testar tudo com vocês aqui nesse vídeo. Então, bora lá. Ela, então, se chama Bíblia Sagrada para Anotações e Esboços. É da nova versão transformadora, então eu super amo essa versão e eu fiquei procurando até achar uma Bíblia de anotação com essa versão, a maioria é NVI que eu achei. Ela é da Mundo Cristão, tá bom? E aqui, ó, vocês vão ver que ela é toda desenhadinha junto aí com o desenho da capa, né? Vocês vão encontrar ela também na versão preta. Tem uma capa lisa e preta, que também é bonita, se você não gostou muito, né? Achou muito feminina e tal. Tem ela na versão preta, ela é toda lisa assim. Quando você vê na foto parece que é um preto fosco, não sei dizer se é mesmo. Vou até postar aqui para vocês uma imagem para vocês terem uma ideia dela preta. Mas então, ó, NVT da Mundo Cristão. Achei ela muito linda. Eu não sou super fã da cor verde, mas super me ganhou essa Bíblia. Eu comprei sem saber que ao redor aqui era desenhado e eu achei a coisa mais perfeita da vida, ó. É linda, linda, linda. Vem com duas fitinhas, ó, uma azul e uma rosa. Você pode dividir duas páginas, adorei, já fiz isso também. Então, eu já li nela, só nunca escrevi, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Primeira página vem essa contracapinha aqui básica, preta, tal. Aí teremos sumário. Vocês vão ver que ela é básica, não tem nada além do que deve ter mesmo, que é Bíblia, tá bom? Então, não tem anotações extras, assim, explicações, nada do gênero. Então, aqui eles vão explicar um pouco sobre a versão, né? Como é que foi feita a tradução, toda a equipe que usaram aí para criar essa versão transformadora. E vai explicar questões de tradução e tudo mais, achei bem legal. Explica também as notas de rodapé, então o que, que vai ter de rodapé aqui? São poucas coisas também, mas algumas coisas existem, né? Explicando uma coisa ou outra. Aí já começa o Antigo Testamento. Então aqui, ó, por exemplo, já tem uma notinha de rodapé, é bem básico, é só coisas importantes necessárias mesmo. Às vezes o significado do nome de alguém, ou uma outra tradução daquele versículo, né? Ou então aqui ele fala, ou no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, ao invés do que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, assim, pouca coisa mesmo, vocês vão ver no rodapé, não tem muita explicação nem nada do gênero. A intenção é você escrever aí a sua interpretação nos espacinhos. Coisas muito importantes aqui sobre essa Bíblia antes da gente escrever nela. A letra, galera, é um tamanho muito maravilhoso. Eu tinha muito medo de comprar uma Bíblia dessas e vir aquela letra super minúscula, sabe? Eu acho que se você conhece a Bíblia, anote, você vai ter uma ideia do que eu tô falando. A letra é muito pequena. Minha mãe tem uma dela e ela não usa por conta da letra, que é minúscula. E eu também não quis pegar para mim a Bíblia porque eu achei muito pequena a letra. Então, assim, eu não tenho super problema de visão, mas eu uso óculos para descanso. E eu falei, gente, não quero sofrer tanto, assim, é muito pequena mesmo a letra. Essa realmente é a letra mais confortável que eu achei de todas dessas versões. Ó, vou trazer bem para perto de vocês, terem uma ideia. É muito tranquila de ler, gente, de verdade. Não é nem um pouco desconfortável. Aí nós temos aqui os dois espaços para escrever. Não é super grande, mas eu acho que está super na média aí de todas as Bíblias que a gente encontra nesse modelo, tá bom? E aí vocês vão ter pontilhadinhos aqui, ó. Eu acho importante, porque eu sou uma pessoa que sem isso
escreveria bem torto, então eu gostei de que tenha os pontinhos. Algumas são lisas aqui, né, sem nenhum tipo de pauta, mas eu prefiro que tenha, porque eu escreveria torto. E eu não sou a pessoa da grande ilustração. De vez em quando eu faço um desenho ou outro, mas não vai me incomodar se eu quiser fazer um desenho aqui e ter os pontinhos, né? Algumas pessoas desenham de verdade coisas incríveis e talvez se incomodem com isso, não é o meu caso, então eu sou muito satisfeita de verdade. Então, trazer aqui para vocês, por exemplo, Salmos. Olha só, então aquela parte que é mais poética, sobra ainda mais espaço aqui dos ladinhos e as linhazinhas pontilhadas continuam por aqui. Então, eu amei de verdade. A página dela não parece ser nem muito fina, também nem muito grossa. É um pouco mais grossa do que as bíblias normais, tá bom? É mais grossa do que a que eu uso hoje em dia, que é a NVT normal. Ela é um pouquinho mais grossa. Se eu não me engano, a gramatura é 39. Vou procurar e colocar aí os detalhes para vocês. E eu vou deixar aqui no link da descrição também por onde eu comprei. Eu tenho o link aí para vocês comprarem e o valor dela na Shopee, que foi onde eu comprei, estava R$ 63. Você encontra por 99, por 115 até em outros sites. Então, Shopee maravilhosa, super foi incrível para a gente achar essa Bíblia no precinho top que a gente consegue pagar e ela vem, ó, lindona. Eu não tenho do que reclamar da entrega do vendedor e tudo mais. Muito bom mesmo. O último detalhe dessa Bíblia aqui, então, aqui no final, ela tem um plano de leitura anual, ó, deixei aqui divididinho para mostrar. Então, o plano de leitura, ele intercala Antigo com Novo Testamento. Então, a gente começa de Gênesis 1, mas também já tem Mateus 1 aqui, que é Evangelhos, né? Então, a gente vai ter no início, por meses, eles são divididos. A gente começa com o Antigo Testamento, lá de Gênesis, vai indo na leitura corrida mesmo, só que vai intercalando com o Novo Testamento ao mesmo tempo. Então, começa pelos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e terminou João, vai para Atos, depois vai para Romanos e assim vai. Então você sempre tem a opção de fazer essa leitura do Antigo e Novo Testamento no mesmo dia, o que eu acho muito válido, gosto bastante de uma leitura um pouco mais dinâmica, de não precisar ficar presa no Antigo Testamento por meses para depois ir totalmente para o Novo Testamento. Eu gosto dessa diversificação, né, na leitura. Então, eu acho muito que vou começar também esse plano aqui no próximo ano, dia 1º de 25. Vou começar aqui e vou dando o meu checkzinho. Eu acho bem legal isso, essa coisa de você anotar o que você fez, te dá mais ânimo de continuar, de saber que você conseguiu mais um dia, mais uma leitura, venceu a si mesmo, não é mesmo? Nem sempre a gente está afim de ler tanto, mas a leitura bíblica é tudo que a gente precisa para viver bem. E aqui no final a gente vai ter essas folhas em branco de anotações. Então tem umas 4 páginas aqui em branco para você anotar o que você acha importante. E aí acaba, né, basicona aqui. Beleza? Então agora a gente vai para a prática, o momento mais aguardado desse vídeo. Vamos treinar e testar aí as formas de escrever na Bíblia. Eu vou escrever de lápis, vou pintar também com lápis de cor, como eu gosto de fazer já. E eu vou escrever de caneta. Estou um pouco receosa quanto a isso, porque eu nunca faço nunca escrevo nada de caneta na Bíblia. Eu tenho um certo receio, assim, de fazer besteira, depois ter que usar corretivo, enfim. Mas eu quis essa Bíblia para fazer algo diferente, então eu quero escrever de caneta, porque eu sei que depois de um tempo o lápis fica muito clarinho, e aí eu tenho que ficar reforçando para entender tudo que está falando, né? Então, sim, eu quero escrever de caneta nessa Bíblia e vamos testar o que vai dar, né? Se vai passar muito para o outro lado e como é que vai ser. Então, para testar, eu vou fazer meu devocional normalzinho aqui e vou mostrando para vocês ao longo do processo que eu vou escrevendo e como farei. Mas, antes de tudo, eu quero começar nessa Bíblia, já que ela é novinha em folha, eu quero começar a usar legenda também. Então, o vídeo que eu já fiz aqui para vocês sobre o que anotar na Bíblia, eu comentei sobre essa ideia de fazer legendas nas marcações. Então, para cada tipo de texto, para cada tipo de informação que você encontra na Bíblia, você marca de uma cor. Então, é isso que eu vou fazer hoje. Então, eu vou colocar uma cor para promessa, outra cor para ordenança, outra cor para coisas que me dão alegria, me dão esperança e coisas do gênero, tá bom? Você faz aí da maneira que você achar interessante. Você pode, né, criar a sua legenda aí conforme você for lendo e entendendo que é interessante destacar. Não existe uma regra, não existe uma forma certa,
não existe uma legenda exata e correta. Você que vai fazer do seu jeito. Eu vou colocar aqui primeiro de lapiseira, porque sim, eu estou com medo de anotar de caneta, mas depois eu acho que eu vou repassar para ficar bonitinho, tá bom? Vou fazer aqui primeiro algumas coisas que eu pensei agora para escrever. Beleza, galera, então fiz aqui, depois eu acho que eu vou passar caneta, ó. Mas, para outra página, essa folha tenho a impressão de que ela é mais fina do que as outras aqui da Bíblia mesmo. Essa daqui, ó, é só a capa do Antigo Testamento. Mas eu achei ela mais fina do que essas. E a cor não passou, ficou a marca aqui, dá pra ver que tem coisas escritas, ó. Mas não passa cor, já gostei disso. Eu fiquei com medo de mostrar, né, que do outro lado tem uma cor já pintadinha. Não passou. Estou escrevendo de lápis por enquanto, mas até aqui gostei, hein? Gostei. Vamos então para o devocional. Vou fazer aqui e acelerar um pouquinho o vídeo para vocês, mas logo mais eu trago aqui detalhes a respeito. Muito bem, galera. Então, detalhes importantes. A caneta fica bem marcadinha, viu? Na página. Ó, escrevi a caneta, vocês viram aí? Dá pra ver do outro lado que tem coisa escrita bem marcadinha. Vamos testar agora de lapiseira, nessas páginas de escrita mesmo, para ver o que rola. E aqui, vou só mostrar para vocês o que eu escrevi. Então, estou lendo Êxodo 16, quando o maná e as codornas vêm aí para a terra para prover o povo lá que estava no deserto. Então, eu grifei essa parte aqui que Moisés diz para eles não guardarem nada para o dia seguinte, só que eles guardam, e aí toda a comida que eles guardaram extra cheirava mal, estava cheia de vermes. E aí eu anotei nesses dois versículos, quando não ouvimos as instruções do Pai, temos consequências, tudo que vai contra a sua vontade cheira mal. Aí no próximo textinho aqui, ó, marquei versículo 24, que eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. E pela manhã, a comida restante não tinha mau cheiro nem vermes. Então, quando fizeram o mesmo que antes, guardaram extra, debaixo da direção de Deus, o resultado foi outro. Tudo que é feito conforme as instruções do Pai dá certo e não traz dor. Versículo 27 fala então o Senhor, né, dizendo a Moisés: Até quando esse povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Porque, de novo, eles ainda saem para recolher no sétimo dia, mas não encontram nada. Então Moisés fala: Olha, no sexto vocês pegam o dobro e no sétimo não precisa pegar nada, porque é o dia para descansar. Só que eles mais uma vez teimam com o Senhor e vão lá e tentam achar alguma coisa. Então anotei que até quando vamos teimar em viver do nosso jeito? Obedecer é sempre a melhor opção. Pode ser a mesma atitude, mas se é fora do tempo dele, não vale a pena. Então, isso acontece muito na nossa vida, em muitos contextos diferentes. Então, por exemplo, se você quer muito casar com alguém, você acha a primeira pessoa que aparecer aí na sua frente, você fala, é esse, porque, né, casar é de Deus, o Senhor quis a família, então eu quero casar, preciso casar e acha qualquer um aí para casar errado casar, jamais, né? Realmente é plano de Deus e tudo mais. Mas se não é a pessoa para você, se não é o tempo para você estar no relacionamento, por exemplo, pode dar ruim, trazer muita dor, muitas consequências, né? Então, nunca é apenas a atitude em si, mas é a direção de Deus, a vontade dele, aquilo que ele tem para você na sua vida. Então, fica aí o ensinamento do dia. Se você está querendo algo que parece ser muito bom, e pode ser mesmo, mas não é no tempo de Deus, não é debaixo da direção de Deus, é melhor deixar para lá, esperar que ele te diga para fazer. Enquanto você fizer só conforme a tua vontade, o Senhor vai falar isso aqui para você. Até quando esse povo vai se recusar a obedecer às minhas ordens e instruções? Não é por raiva, não é por estar furioso com você, mas é por estar triste por você, porque consequências ruins sempre virão para aquele que desobedece a Deus, para aquele que não ouve a voz dele, para aquele que não busca a direção para fazer tudo conforme o tempo de Deus, né? Então fica aí esse
pensamento, essa reflexão aí para você nesse dia. Não sei quando você verá esse vídeo, mas é interessante que você lembre desse detalhe aí. Às vezes a gente quer fazer uma coisa que parece e é realmente muito boa, mas se não for o tempo, se não for a hora, se não for a direção para você, né? Às vezes você gosta de fazer uma coisa, sua vontade é cantar, cantar, cantar. E o Senhor quer que você pregue. Coisas, exemplos bem bobos, tá? Mas você quer fazer uma coisa e Deus quer que você faça outra. A coisa que você quer fazer está errada? Não. Mas se não é para você, não é o propósito para sua vida, porque você vai atrás daquilo, só vai trazer consequência e dor, vai cheirar mal em algum momento. Então não vale a pena, beleza? Vou aqui agora para Salmos, um versículo que eu amo muito, então eu quero muito grifar ele, e eu vou escrever aqui de lapiseira para ver o que vai dar, se vai melhorar aí a marcação de uma página na outra. Coisa importante que eu vi aqui agora, a marcação que eu escrevi aqui de caneta ficou marcada aqui também. Então, eu não escrevi super forte, a caneta é fininha, mas já dá pra ver que ficou marca aqui de escrita, ó. Ficou como se eu tivesse forçado, sabe? De uma página para outra. Dá pra ver letrinhas escondidas aqui do que passou dessa página para outra. Então, fica aí para você, se quiser comprar essa Bíblia, a caneta vai passar para outro lado, vai marcar bem, tá bom? É por isso que eu falei para vocês que eu tinha receio de fazer isso. Eu fico muito agoniada com essa coisa de transferir de uma página para outra, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Na parte de pintura, né? Pintei de lápis de cor, gosto de pintar de lápis de cor. Já não é a mesma coisa, não fica muita marca não, tá bom? Super dá para fazer, você não consegue nem ver a cor. Dá para saber que tem alguma coisa ali do outro lado, mas não é nada extraordinário. Então, em relação ao lápis de cor, é bem tranquilo, ó. Aqui, ó, tá escrito aqui em cima, não dá para saber, nem dá para perceber que tem alguma coisa do outro lado. Então, o lápis de cor está super aprovado nessas páginas por aqui. Estamos então em Salmos, agora eu vou ler Salmos 25, mas eu vou direto para o 14, que é o versículo que eu gosto bastante, e eu já vou anotar aqui a versão que eu gosto também em inglês. Então, eu sempre faço isso, né? Coloco outras versões do mesmo texto para eu sempre comparar quando eu ler de novo aquele texto ali, não precisar voltar no aplicativo que tem as outras traduções. Então, eu anoto já do lado outras traduções que eu gosto bastante. Beleza? Bora lá. Finalizei aqui a escrita das outras traduções, então, do versículo 14, coloquei a versão da TPT, que é The Passion Translation, e da mensagem aqui também. São as duas em inglês que eu gosto muito da tradução. Então, aqui a primeira da The Passion fala que há um lugar privado, particular, reservado para os que são amantes devotos de Yahvé, onde eles sentam perto dele e recebem os segredos, as revelações do Senhor, da sua promessa. E aqui na mensagem fala que a amizade de Deus é para os adoradores de Deus. Eles são aqueles que ele confia, em quem ele confidencia coisas. Então, eu gosto muito dessas duas versões. Na NVT fala que o Senhor é amigo dos que o temem, ele lhes ensina a sua aliança. E aí eu pintei de roxinho aqui, vou mostrar então como ficou a minha legendinha por enquanto. Provavelmente eu vou anotar mais coisas, tá? Mas até agora não. Foi o que eu consegui pensar até agora. Vocês viram que eu voltei lá depois, quando eu li Êxodo, porque eu pensei em outra opção também. Então, nós temos aqui amarelo, promessas, um roxinho, um rosa mais escuro, ordenanças, esperança e paz de verde, verdade sobre mim. Então, achei interessante colocar essa parte, porque algumas coisas, por exemplo, quando fala que eu sou filha, que eu sou adotada, que eu sou herdeira, essas coisas são importantes para a gente se lembrar em momentos específicos. Então, coloquei as verdades sobre mim, para quando eu estiver um pouco em dúvida, pensando e querendo trazer mentiras para o meu coração, eu venho aqui e me lembro das verdades que o Senhor coloca sobre mim. O roxinho, que é onde eu coloquei ali caráter de Deus. Então, por que caráter de Deus? Porque ele é amigo. Então, tudo que o Senhor é, eu vou colocar aqui de roxinho. O Senhor é bom, o Senhor é justo, ele mostra o caminho correto para quem se desvia, ele conduz com amor e fidelidade todos que cumprem sua aliança e obedecem seus preceitos. Então, são coisas que Deus é e que Deus faz. E como ele faz, porque ele faz. Então, eu vou deixar aqui de roxinho as verdades do caráter de Deus.
E laranja, como eu coloquei em Êxodo, detalhes da história. Então, são histórias, narrações, narrativas, né? Que não tem exatamente uma promessa, não tem exatamente uma ordenança, nem exatamente traz esperança, mas são detalhes importantes. Então, eu coloquei lá de laranja o Êxodo, porque realmente são palavras, uma coisinha aqui, outra ali, que eu vejo que tem importância para aquele dia, que me faz pensar em algo específico, eu vou botar de laranja e anoto ali que eu entendi, o que eu interpretei naquele momento. Então essa foi a review aqui desta Bíblia maravilhosa. Eu tô amando muito ela. Vocês vão ver agora aqui de lápis. Não marca muito, ó. Dá pra ver que tá escrito, mas me incomoda menos do que escrever de caneta, tá bom? Então, se você tinha essa dúvida aí, comprou essa Bíblia ou vai comprar essa Bíblia, saiba que vai marcar de uma forma ou outra, mas de lapiseira vai ficar menos forte, do outro lado vai transferir bem menos, e de lápis de cor não dá para ver. Dá para perceber que tem coisas do outro lado, ó, não tem como, né, gente? A folha, de maneira geral, é fininha, então você vai perceber que vai ter coisa do outro lado, mas não dá nem para ver a cor. Então, de lápis de cor, tá super aprovado. Você poderia, por exemplo, usar um marca-texto para quem gosta, talvez marque do outro lado. Eu não vou fazer isso na minha Bíblia, mas fica aí para você testar. E se você usar um marca-texto de gel, pode ser super possível. Como os meus acabaram, eu não vou testar com esse que é normal. Quando eu comprar um outro, eu posso vir aqui mostrar para vocês, trazer um upgrade aí do que ficaria um marca-texto em gel. Geralmente o de gel não transfere tanto para o outro lado, e aí pode ser que também não dê para ver a cor do outro lado. Não sei dizer, fica aí a dúvida, tá bom? Se você já usou um marca-texto em gel nessa Bíblia, comenta aqui que eu quero muito saber. E para você que quer ainda ter um pouco mais de ideia do que escrever na Bíblia, já que você tem uma Bíblia como essa, você tem espaço, mas está na dúvida do que escrever, assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui na tela. Ele tem tudo o que você precisa saber, 12 dicas, muitos detalhes aí para você usar e aproveitar demais na sua Bíblia novinha em folha. Quero muito que vocês aproveitem a Bíblia de vocês ao máximo. Ah, mas eu não tenho essa Bíblia de anotação. Não tem problema. Nesse vídeo aí que eu vou deixar, então, você vai ver que eu anotei na minha Bíblia que não tinha espaço. Fui anotando nos cantinhos, em todos os espacinhos que encontrava ali durante o texto, mas não tinha esse espaço todo e super dava para fazer muita anotação, muita coisa importante e interessante. Então, você pode colocar data, você pode sublinhar, você pode fazer várias coisas mesmo que não tenha tanto espaço. Beleza? Mas se você tem e esse é o seu momento, usa, aproveita, faz o que você achar interessante. Se você consegue desenhar, desenha mesmo. Deixa sua Bíblia lindona, beleza? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês usem muito a Bíblia de vocês, não importa qual versão seja. O importante mesmo é que você leia. Estamos no final do ano. Eu quero muito que você comece 2025 com tudo, na presença do Senhor, fazendo seu devocional diariamente e aproveitando muito da presença dele, o que ele tem para falar para você. Beleza? Um beijo grande e até mais. Tchau!